gritando, derrubando as cadeiras, mordendo outras crianças, correndo pela escola, xingando, falando palavrões feios, muita birra, se jogando no chão. Já viu essa situação? Não é só na escola, não. A gente encontra crianças com esses comportamentos, com essas birras em muitos lugares. Pessoas com autismo também fazem birra, também possuem maus comportamentos. E muitas vezes essas birras desencadeiam crises. É esse o tema da nossa aula de hoje. E como todas as outras, aquela aula sobre o cérebro vai ser tocada de novo. Vamos conversar sobre isso. Quando a gente fala sobre comportamento, é um dos temas mais importantes para a gente, quando a gente pensa sobre desenvolvimento dentro da escola. A criança que não senta, que não presta atenção, que não faz as atividades, que não participa das atividades em grupo, a criança que não interage, né? O aluno em si que tem um mau comportamento, que prejudica um outro aluno, que prejudica o professor. Esse aluno, ele tende a ter um baixo desenvolvimento acadêmico. E esse mau comportamento, ele desencadeia outros problemas. Ele faz com que esse indivíduo tenha rejeição. Rejeição pelo professor, que vai rejeitar esse aluno, vai achar ele o aluno insuportável, o aluno danado, o aluno inquieto, o aluno chato. Ele vai ser rejeitado pela maioria dos grupos da sala de aula. Esse aluno mal comportado vai fazer com que ele passe parte do tempo dele fazendo birras e não participando das atividades. Isso provavelmente vai afetar no nível de aprendizado dele, já que esses comportamentos estão exatamente no momento que ele precisa estar com atenção, com foco, com concentração. Mas será que todos esses maus comportamentos e birras são relacionados porque essa pessoa tem autismo? Não, né? Claro que não. Toda e qualquer criança pode ter birra. Toda e qualquer criança pode ter comportamentos inadequados, né? O que nós chamamos de comportamentos disruptivos. De birra, de grito, de choro, de quebra-quebra, de mordida, de dizer não, de dizer palavrão. E aí, quando a gente pensa principalmente nas crianças da pré-escola, né, da educação infantil, e até o 5º ano, a gente encontra esses comportamentos mais frequentes. Quando eles vão crescendo, a partir dos 11 anos, essas birras e maus comportamentos se modificam. Eles ficam mais em formatos de uma conversa demasiada, de uma resposta maldita, né? Mal informada ali, às vezes um bate-porta, mas já não é mais aquela birra de grito, de choro, que é mais comum na primeira infância até o 5º ano. Mas a gente vai chamar a atenção aqui para birras e comportamentos inadequados no autismo. Vamos chamar a sua atenção para entender a seguinte questão. Quando a gente tem uma criança típica, sem nenhum transtorno, né, diagnosticada sem nenhum transtorno, e ela faz uma birra, ou ela está fazendo um mau comportamento, ela vai compreender, ela vai processar essa informação de uma forma. A criança com autismo, ela nem sempre vai processar essa informação na mesma velocidade. Ela nem sempre vai entender da mesma forma. Mas a gente sempre chama atenção para a seguinte questão.
ela é uma criança, um pré-adolescente, um adolescente, ela é um aluno e ela precisa ser chamada a atenção. A gente tem que ter cuidado, e aqui vamos fazer uma divisão em que é uma birra e uma crise. São coisas diferentes. Eu posso estar com o indivíduo numa crise sensorial. E aí ele vai chorar, pode chorar por horas. Pode passar um dia chorando, depende da crise. Pode passar minutos chorando. Pode ser um choro que é demasiado, um choro que se bate, que se morde, que se joga no chão. Tem que saber identificar o que é a crise. E aí se observa a causa dessa crise. O que fez esse indivíduo entrar em crise. E tem que se diferenciar ou se ele está só birrando. A gente nota isso. A crise sensorial, a pessoa entrou em crise, ela vai ter algo que vai desencadear. Alguma coisa vai fazer ela desencadear. A birra, ela é um comportamento calculado. A crise, não. A crise, ela se dá pela falta de controle desse organismo, a disfunção desse cérebro. Então, essa pessoa entra em crise. E aí a gente tem várias crises dentro do autismo. A gente tem a crise que a pessoa vai para fora, mas existem até uns termos em inglês para isso. Então, essa crise que a pessoa se expande, ela grita, ela bate os outros, ela entra numa crise que ela precisa colocar isso para fora. Existe uma crise mais interna. E nessa crise mais interna, ela aumenta as estereotipias, mas ela fica mais para si, essa crise. Essa crise pode durar mais tempo, ela pode ficar com mutismo seletivo, por exemplo, ela pode ser uma pessoa verbal e passar um certo tempo sem falar. Então, ela está num processo de crise. A criança com birra, ela quer alguma coisa. A pessoa com crise, não. A pessoa com crise nem entende direito por que ela está em crise. Se você consegue me entender. A pessoa com crise, ela não sabe direito o que é exatamente que ela quer, o que está acontecendo com ela, né? Então, muitas vezes, essa pessoa está numa crise muito grande, a gente sabe que tem as técnicas do abraço, né? Existem algumas métodos como o Soulrise, né, que é um método mais sensorial, que é um método de mais de toque. Então, há vários tipos de tirar essa pessoa dessa crise. Ou até mesmo deixar a pessoa naquela crise, naquele momento de crise, deixar ela chorar, lutar, para ela se recompor. Né? Não adianta ficar gritando com o indivíduo, não adianta ficar, vai deixar ele mais agitado. A birra, não. A birra, ela é normalmente causada por um interesse. A pessoa tem um interesse. O indivíduo quer alguma coisa, quer ir a algum lugar, quer fazer alguma coisa, quer comer alguma coisa, quer ganhar alguma coisa, ou não fazer, né? Ou não ir, não comer, o contrário. Então, a birra, ela tem uma motivação. E essa motivação, a birra, é um comportamento de manipulação. Então, o indivíduo age daquela forma para manipular a pessoa, né, o seu interlocutor, para ganhar alguma coisa. Então, a criança com autismo, ela também aprende esse comportamento de manipulação. Ela também aprende que se ela gritar, se ela chorar, ela vai ter alguma coisa. E aí, é por isso que tem que ter cuidado, e quem convive, o cuidador que convive todo dia com essa criança, com esse aluno, precisa prestar atenção. O que é o comportamento de crise, em que essa criança está com crise, e o que é o comportamento de birra. Comportamento de crise é um comportamento autônomo, é um comportamento que ela não consegue ter controle.
É um comportamento disfuncional. É um choro realmente sem motivo. A birra, não. A birra, a criança diz, o indivíduo diz, ou aponta, ou se ele não é verbal, ele vai mostrar uma forma. Eu quero chamar a atenção para vocês para o tema comportamento, tá? E aqui nesse curso, a gente não vai abordar técnicas, como o ABA, por exemplo, que eu convido vocês aqui no Sinapse, tem curso específico sobre o ABA, aplicador ABA, pós-graduação em ABA, que estuda especificamente esses comportamentos, e aí você se aprofunda nesse assunto. O que eu quero te chamar a atenção aqui é que pessoas têm comportamento. Todas as pessoas, típicas e atípicas, com deficiência, sem deficiência. Crianças, pré-adolescentes, adolescentes, adultos e idosos. Todos têm comportamentos. Gente, nós, seres humanos, somos seres comportamentais. E esses comportamentos são moldados, são ensinados desde o momento que nós nascemos. Nós aprendemos a moldar esses comportamentos. Então, a criança, o aluno com autismo, ele pode ser ensinado de forma correta a sentar numa cadeira, ao momento de entrar na sala, a ir ao banheiro, a fazer as atividades de classe, a prestar atenção à aula, a ouvir o professor, a falar com o colega, a pedir por favor. Sim, é totalmente possível, tá? Muitas pessoas, né, os indivíduos que podem ir para uma terapia comportamental, que podem ali participar de aplicadores ABA, né, de metodologia ABA, é muito importante, e isso eu indico, se você é professor, se você é psicopedagogo, neuropsicopedagogo, AT, cuidador, facilitador, todo mundo, gente, que está fazendo esse curso e que tem interesse nessas áreas, precisa conhecer métodos como o ABA, o TIT, o PEX, métodos como o Sunrise, Floor Time e vários outros, que são estratégias de intervenção, nós chamamos de manejo, como é que eu lido com a pessoa com autismo. Todos esses métodos partem do seguinte princípio: somos seres que imitamos os outros. Nós aprendemos com a imitação. Nossos neurônios, né? Nós temos neurônios específicos de imitação. Então, a pessoa com autismo, ela aprende muito pelo processo de imitação. Por isso que as imagens, você colocar em imagens o que é certo e o que é errado, funciona muito bem. O que vai fazer agora, o que vai fazer depois. O que pode e o que não pode. A pessoa com autismo, ela precisa de um modelo de comunicação com ela muito mais por imagem, porque esse cérebro tem dificuldade com a interpretação abstrata. Então, a imagem ajuda ele a visualizar o que ele precisa fazer. Então, essa sala de aula precisa ter imagens que ajudem esse aluno a fazer, a acompanhar essa informação. Esse cuidador precisa trabalhar com o seu aluno através de imagens. Então, nós vamos ver mais para frente, tá, gente? A fazer imagens sobre... quando a gente vai ter um módulo, que nós vamos falar das ABDs, vamos falar dos cuidados, e eu vou dar algumas dicas de materiais, tá bom? Porque é preciso a gente entender que a comunicação com essas pessoas é um tipo de intervenção no comportamento delas. Então, elas olham para o nosso comportamento.
Elas olham como eu falo, como eu sento, e elas tentam entender e interpretar isso. Então, se essa pessoa, se esse aluno, ele faz uma ação que é errada e você não corrige, explicando para ele a forma correta, ele não é automaticamente ele vai entender que é errado. Bateu no colega. Todo mundo sabe que bater no colega é errado. A pessoa com autismo não raciocina assim. O cérebro dele não é igual ao de todo mundo. É preciso explicar para ele que é errado, por que é errado e qual a consequência desse erro. É preciso trabalhar sempre com a exemplificação, com a demonstração e com o exemplo. Por isso, moldar esse comportamento, regular esse comportamento, estimular esse comportamento adequado, inibindo o comportamento que não é correto, inibindo os comportamentos de agressividade, inibindo os comportamentos autodestrutivos, inibindo os comportamentos, né, de birra. Então, é preciso que nos momentos certo, né, seja assim, tem hora que tem que ficar com a cara fechada, a criança com autismo tem dificuldade de entender as suas expressões faciais, se tu está aprovando ou se tu não está aprovando. Então, é importante explicar para ela o que é aquele comportamento. Ela fez um comportamento errado, é hora de explicar para ela o que é aquele comportamento, por que aquele comportamento não está certo, não gostei, e trabalhar, reforçar positivamente os comportamentos bons, mostrando para ela que sim, aquele comportamento é bom, parabéns, esse comportamento foi adequado. A pessoa com autismo precisa desses incentivos por toda a sua vida, não é só quando criança, não. É o adolescente, é o adulto, a compreensão sobre o mundo que o cerca é bem mais complicado. Aquilo que a gente acha que é inato, que rapidamente a gente saca, né, ao nosso redor, o que acontece ao nosso redor, não é assim no autismo, seja na infância, fase adulta. Tá? Então, nesse momento, o que eu quero que vocês entendam existem crises no autismo, e essas crises são sérias, precisam ser analisadas e precisam de intervenção. Muitas vezes, intervenção médica. Se essa criança está tendo repetidas vezes crise nessa escola, crises de se jogar no chão, de se bater, de se morder, de jogar coisas, são crises mesmo, então ela precisa pedir, é preciso que essa escola faça com que essa família busque ajuda médica. Porque uma criança totalmente desregulada, ela tanto pode se machucar, como ela pode machucar o cuidador, a cuidadora, como ela pode machucar a professora e os outros alunos. Agora, se esse indivíduo está só birrando, é birra, porque quer algum brinquedo, porque quer alguma coisa, porque quer, aí tem que aprender a lidar com essa birra, para que essa birra não vire uma crise, né? Não desencadeie uma crise. Então, tem que saber técnicas comportamentais, tem que ler mais sobre o comportamento, tem que ter pulso forte, tem que saber mostrar as expressões de agravo, de descontentamento, de contentamento, tem que reforçar positivamente os comportamentos bons e eliminar os comportamentos negativos. Pessoas com autismo, a gente tem um trabalho a mais para explicar o comportamento. Precisa ser bem minucioso, repetitivo e cuidadoso, né? É uma pessoa, uma criança com autismo, em que você começa um processo errado, a mãe e pai faz tudo que essa criança quer, essa criança corre, pula, bate, e ninguém reprova esses comportamentos. Ela manipula, ela faz birra, e aí a família não sabe identificar entre uma crise e uma birra. Isso vai para a escola. Então, essa criança vai querer os brinquedos só para ela,
que já é normal e natural das crianças da educação infantil, mas crianças com autismo têm mais dificuldade de dividir, têm mais dificuldade de entender a coletividade, têm mais dificuldade de interação, e aí onde se há muita necessidade de se trabalhar esses comportamentos, tá? E a escola é um desses lugares, a terapia também, em casa também. Por isso que a escola precisa saber desse trabalho, precisa saber desse assunto, precisa treinar os professores, precisa construir esse diálogo para que o cuidador, para que esses profissionais de apoio, junto com os professores, junto com a coordenação, junto com a família, consigam trabalhar juntos para a melhoria da qualidade de vida dessa criança, né, desse indivíduo, desse aluno. Quanto mais ele tiver apoio, intervenção, melhor será para ele. Uma criança desregulada, mal comportada, birrenta, ela vai ter um baixo desempenho acadêmico e consequências horríveis no futuro. Vamos para a próxima aula? Ainda não acabou não, tá? Tem mais. Vamos que vamos.